Bom dia, boa noite. Hoje é dia 9 de agosto de 2019. O Jornal do Mundo da Expressão, né, vai expressar hoje sobre Immanuel Kant. Immanuel Kant. Filósofo, não? Então, aqui morou na Europa, né? Königsberg, uma cidade pequena, 20 mil habitantes. Então, nunca saiu de lá da cidade, né? Mas ele contribuiu para o iluminismo, atingiu o ápice do iluminismo. Que ele botou, né, a razão no seu devido lugar. Porque antes havia muita indução e dedução. Os empiristas e os que eram metafísicos. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Adílio, assim, é uma questão assim de ampla profundidade do pensamento kantiano. Ele praticamente destrona toda a argumentação da metafísica. Eu queria que você traçasse um perfil assim, como que ele chegou à seguinte conclusão, de que não tem os fundamentos da metafísica estava totalmente equivocado. Porque a razão precisa de racionalidade. É preciso, predomina a racionalidade. Quando foge da razão, fica no campo das emoções. Fica isenta das emoções. Então a razão para Kant tem que estar isenta das emoções. É um dever para ele isso. É não estar nas emoções, não estar nos sentimentos. Sentimentos que não dá para palpar, não dá para ver, não dá para olhar, não dá para fazer, que pode diminuir as ações, pode diminuir as ações éticas, né? Na ética. É impossível pela razão. E a razão para ele difere da razão, né? E moralidade. A moralidade é o bem dever das normas, da humanidade. É um dever da humanidade se ter moralidade. Isso é um dever. E aí passa por dois conceitos. E qual você podia A maioridade e a minoridade. Quando um povo atinge a maioridade, ele pensa eticamente corretamente. Por exemplo, eu não vou roubar. Certo. Então eu não vou roubar. Essa é uma moralidade que se estende e se torna universal. As pessoas têm condições morais, né, no conceito de moralidade. A visão kantiana, por exemplo, a gente está uns 300 anos atrasado, o Brasil. Que a moralidade, que é o bem-dever, está longe de acontecer com os nossos políticos e a nossa sociedade. Pelos meios mediáticos, né? Distorce tudo, denigre as boas ações do ser humano. No Brasil, por exemplo, se um cara entregar 500 mil para uma outra pessoa que ele perdeu assim, eles vão chamar ele, da maioria vão chamar ele porque não foi dar 500 mil otário, né? Alguma coisa nesse sentido. No sentido ele está bem. É no sentido que ele está bem. Aí ele atinge a moralidade. Ele atingiu a moralidade. A moralidade está no ato de fazer o bem, de dever fazer o bem. Enquanto na minoridade fica perdido nas ações de emoções e denigre o ser humano. Então a maioridade ela constitui um objetivo em si universal para buscar. Ele não roubou porque ele não ficou com dinheiro, desculpe. Por que ele não ficou com dinheiro? Porque ele sentiu bem entregar. É a mesma coisa que vamos fazer um comparativo. Um cara que tem dinheiro bastante resolve dar parte da herança dele para uma entidade filantrópica. Ele usou um dever. Agora um trabalhador que resolveu dar um dia de trabalho para essa mesma instituição, ele também atingiu o mesmo dever. Só que são deveres em quantia. Então ele viu o fim e não o meio. Que ele vai atuar assim, eu vou dar o dinheiro, mas eu vou usar aquela instituição para me promover, que aconteceu muito no Brasil.
os sindicatos, né, os sindicatos brasileiros, foram feitos sempre na ação de meio, para atingir um fim. Tanto que o senhor Luiz Inácio da Silva nasceu nesse meio, no meio, tentando pegar o trabalhador jamais será vencido. Então, pela moral, não dá para fazer. Então, o brasileiro está longe da maioridade ainda, infelizmente, né? Está longe da moralidade. E está na minoridade, que é o ato de mover pelas ações e paixões, que em refletida não tem um fim em si mesmo, sim um meio. As pessoas são usadas como meio. Meio para atingir um objetivo. O empregado para atingir o objetivo do lucro. Isso é normal, né? No capitalismo é normal. Então o meio ficou evidente. Então veio Kant e fez a união entre a razão e a razão e a racionalidade, que era de Descartes, que é início, meio e fim. Para ter uma razão tem que ter um fundamento que tenha os três princípios, os dois princípios, a tese, a antítese e os três tipos. A tese, a antítese a hipótese, tese e a síntese. Certo. Então ele tem que ter ele tornou o homem muito mais mecanicista. Achar que só através da razão, segundo Descartes, se pode compreender o ser humano. E por outro lado tinha os utilitaristas, que queriam, na época que Kant nasceu, estava evidente que, né, entre esses duas linhas, a do empírico, aquele que é através da experiência que veio de Descartes, com princípios que, veja, não tem um fim, tinha que ter início, meio e fim. Então isso veio depois os utilitaristas, que ele tinha que ter uma utilidade. O conhecimento tem que ter uma utilidade, se não tiver utilidade não presta. Ele juntou os dois num só, o dedutivo e o indutivo. O indutivo induzia que a felicidade era boa se fizesse tal coisa, mas a felicidade é metafísica. A felicidade, Deus é metafísico. Então, nesse relacionamento, ele conseguiu fazer a junção entre o dedutivo e o indutivo, criando uma razão pura. Essa razão predomina o racionalismo puro, aquele que é isento de emoções. É nisso que a ética prevalece, que a ética ela é um dever, isenta das emoções. Certo. Mudando um pouquinho de tópico, queria perguntar a seguinte pergunta. Kant é visto como um revolucionário no terreno da filosofia. Ele se predispõe a ter uma nova instrumentalização do conhecimento. Ele muda essa forma pelos três fundamentos que ele colocou, o sintético, analítico, quando ele coloca a próprio conhecimento, e a crítica da razão, a crítica do conhecimento, né? Bom, primeiro, a crítica de síntese é que o homem ele quer ver as coisas práticas. Então ele vai na razão e busca a razão, e na prática ele coloca os seus conhecimentos de forma sintética. Já na forma analítica, ele vai analisar os problemas que tem, por exemplo, eu roubar. Quais os problemas que eu tenho em roubar? Então ele busca soluções que fica perdida. Os dois fica perdido. Um fica só na razão pura e o outro fica no mundo do fim, da utilidade. E aí fica predominando o homem em si, que é instrumento do outro, que é chamado heteronomia. A heteronomia. Heteronomia. O que é uma pessoa heterônoma? Aquela que é conduzida pelos outros. As palavras dos outros são as que vai movimentar as pessoas. Por exemplo, a televisão nossa, quando você vai numa novela, ela predomina as emoções. E o povo brasileiro desvirtua, acha que aquela é a moral
que é vigente. Aí essa é analítica. Analítica. A analítica trabalha com as emoções. Emoções no objeto, visando pelo meio e fim. Pelo meio, buscar pelo meio, para mover as massas, a heteronomia. É mover as massas, move-se com sentimentos, por exemplo, igualdade, fraternidade, que veio na Revolução Francesa. Como é igualdade? É difícil conseguir a igualdade no campo do capital. Então isso aí seria irracional e seria analítico, como foi com Karl Marx, etc. Eles fizeram análise em cima disso aí e buscaram razões para que o trabalhador não pudesse ser explorado. Isso que o Lula usou muito na campanha dele, na formação do caráter ético dele, que é um ético analítico. Mais analítico. O sintético não, ele vai falar assim, eu sou ladrão. Eu roubo os cofres públicos e roubo mesmo. Ele vai falar sintético, como eu roubo, como eu faço roubo, não interessa, eu sei fazer o negócio. Eu sei o jeito de ver o negócio, o dever de fazer. Só que o dever ético não dá para fazer isso, porque ele é isenta das emoções. E aí a pessoa heterônima, ela vai ser facinho de ser conduzida, né? É gadinho ele quer tudo pronto na mão. Brasileiro é assim também, né? Brasileiro gosta de ter tudo pronto na mão. As coisas prontinhas na mão, para ele é bom. Ele não tem o conhecimento que é autônomo. O autônomo é aquele que vê os sentimentos, vê tudo, mas ele fala assim, espera um pouquinho, eu não posso me envolver em emoções e afeições. Eu vou dar uma paradinha e vou analisar os prós e os contras da ação que eu vou fazer. Nenhuma ação também do Bolsonaro, da arma, falar que lá ele não tem princípios nenhum. Quais os princípios dele? Então, quais os princípios? A ético ou ético? A ética, fora da ética ou ético? Também. Então, também não é um bom exemplo de que predomina a razão. A maioria do nosso político brasileiro, ele busca no ramo das emoções para fazer com que a minoridade se haja. Então a minoridade age conforme algo em torno e se dá nas emoções. Já o autônomo não. Ele vai lá e faz o trabalho, ele vê as consequências do seu dever de fazer, como eu expliquei no cara que deu nos dois, né? Um dá um tanto de fortuna e outro dá o dia. Os dois têm um dever universal. Eles não viram o fim. Desculpe, não usaram aquilo lá pelo meio de se promover. Aqui tem muito disso, né? Bastante. Qual a definição que você dá para mim sobre a questão que se fundamenta quais são os deveres hipotéticos e o imperativo categórico? O imperativo categórico, ele visa buscar uma razão de ver. Ele consegue ver onde ele se encontra, se é verdade ou falso, se é verdadeiro ou falso. Já os hipotéticos não conseguem. Então, a minoridade está no hipotético. Hipotético, ele vai, não tem ação muito dever. Ele vai no campo das emoções. No hipotético. Já o categórico, ele vai analisar certinho e vai buscar uma razão, uma visão mais realista do que predomina. Deveres categóricos. Deveres categóricos. O dever hipotético é o dever da minoridade, não da maioridade. O dever categórico é o dever da maioridade. É o dever onde usa a razão. Onde a razão. O que prevalece na atualidade, você acha? O Brasil é hipotético, né? É hipotético. Hipotético. O Brasil sempre estão arranjando hipótese
O Brasil vai freio, o Brasil, quando tem a última do Bolsonaro, que Deus acima de. Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. É uma máxima. É a massa. Mas não se torna lei. Para Kant, tem que ter uma lei que seja universal. Seja. Não seja universal. Por exemplo, o amor se dá em todos os povos, mas diferentes tipos, né? Mas aí cada tipo tem o uso e o costume e os princípios também. Certo. Segundo o Kant, parece que enfatiza muito a questão da ética, né? E esse terreno da ética é dado uma série de pluralidade na conceituação dela, mas na conceituação kantiana a ética ela está inserida no contexto coletivo? Ela está, então, na ética para Kant, não depende de ser provado. Ela é por si só, uma coisa que seja um fim para a melhoria da qualidade de vida da pessoa. Então, quando eu fujo da ética, estou trabalhando no ramo das paixões. E as paixões são duras, né? Por exemplo, hoje, o PCC, Primeiro Comando Criminal, né? Crime, eles têm um código de ética entre eles, que pode ser moral para um e amoral para nós, mas para eles é moral. Para eles é moral. Então a moral para Kant é um dever e não simplesmente uma coisa assim, nas paixões como são os motivados. Eu roubo porque eu quero ganhar melhores condições. Então o meio é o sujeito que eu estou roubando para eu ser feliz. Então o PCC para Kant é um não dever. O dever é universal, ele tem que ter, para ser universal, provado em todos os campos. De universal provado pela indução e pela dedução. Então ele conseguiu unir na razão crítica, ele conseguiu reduzir nos juízes críticos, né? Ele conseguiu unir o mundo sensorial, que não é a sensorial que vai poder ajudar, mas simplesmente ver o que vai acontecer pelos fenômenos. Ele tirou o fim, o meio. Ele colocou o fim, os fenômenos que vai acontecer, quais tipos de fenômenos que tem. O fenômeno, querem colocar o Lula, os participantes os mais radicais, querem colocar ele como um fenômeno, o Lula como um fenômeno. Mas ele usou um conjunto de ética, igualdade, povo unido jamais será vencido. Então ele colocou máximas, mas não virou lei. A hora que ele chegou no poder não teve nada disso. Não colocou os princípios. Não colocou os princípios nisso. Então a razão dele já era. Perdeu a razão. Perdeu a razão de ser, e o Bolsonaro é a mesma coisa, no mesmo caminho. Ele está perdendo a razão muito. E muita razão. Então o Brasil está ruim disso ainda. Agora diga uma coisa para mim. Para Kant, queria que você enfatizasse uma consideração sobre o que é a posteriori, né? Se falasse alguma coisa sobre a posteriori. Na minoridade se usa a posteriori. O que é a posteriori? Eu tenho a experiência do que é dever, que é ser, que é para ser, e ajo em cima. Daqui lá colhendo o resultado. A priori é o que eu já nasço no meio. Por exemplo, eu já nasço no meio, não pode me matar. Esse é o princípio a priori. A priori. Eu não posso matar José porque eu vou preso. Aí já é posteriori, o predicado é posteriori. Se eu fizer dar assassinato, eu vou ter a consequência do fim. Então, o fim em si mesmo. Se eu mato, eu tenho um fim que é ser preso, pela lei, não pelas máximas. Se for pelas máximas, fica nas emoções. E quando é lei,
Aí tem que seguir as leis que deve. Nossa Constituição é cheia de leis boas, mas não segue as leis. Porque não tem o espírito da Minoria, da maioridade. maioridade. Não tem o espírito da maioridade e as pessoas não são autônomas. O presidente não é autônomo porque depende do Congresso, que em suma não tem muita moral com o povo brasileiro. O pessoal fala assim, político bom é político morto. Político brasileiro só na hora do voto que ele vem fazer as afirmativas, mas nunca faz a coisa verdadeira. E o brasileiro acostumou com isso, com esses hipotéticos, com conhecimentos hipotéticos. Diferente do conceito definido, né? do conceito definido como categóricos. Algo mais? Eu queria que já praticamente... Agora, a questão que envolve o pensamento kantiano, que é muito questionado por alguns setores, se essa ética que ele então propõe, há possibilidades de ser alavancada a curto ou longo prazo, mais rediscutido seu pensamento de forma mais forte aqui no país? Vixe, o europeu a gente vê a gente como bárbaro, que a gente só fica no campo das emoções. A moralidade é um bem-dever que é humano. E no caso brasileiro, nós estamos meio perdidos mesmo nessa moralidade dele. Que o homem é o fim em si mesmo, não é o meio. Aqui só sempre usou o povo como hipotético, ou seja, como meio. Como meio. E esse meio não pode ir ao ser autônomo, ele tem que ser heterônomo, ele tem que ser comandado. Boizinho de gado mandado. Ou pau mandado, desculpa a expressão meio chula, mas pau mandado. Eles querem ficar na zona de conforto lá na televisão dele, assistindo as novelas que desvirtua tudo, assistindo os filmes, coisas que estão no ramo das emoções, então está longe disso. É só a minoria que pratica a razão pura, né? A razão crítica. A razão crítica e os juízos, né? Agora tem um aspecto que o Kant se fundamenta, a questão que o homem só encontra atualmente uma certa privacidade dentro da sua casa, ou seja, dentro da sua estrutura. Quando ele sai entre as suas vontades pessoais, é o único lugar que ele sente uma certa autonomia, mas quando ele sai, ele se confronta com uma série de situações. Ele fala, você tem uma coisa para falar? Então, é o individual e a socialização. Dentro da maioridade, se ele vai bem com os princípios em casa, morais e éticos, dentro de casa, ele não vai ter muito conflito lá fora. Porque lá fora impere, depende do país, menos ética, mais ética. No caso brasileiro nosso, lá fora está um absurdo. Então fica complicado para o indivíduo brasileiro hoje estar formado no conceito de ética interna, ser de personalidade, ser personal de si mesmo. Eu sou eu e você é o outro, eu preciso do seu conhecimento para eu poder me ajudar. E no caso brasileiro não, é fofoca, intrigas e outras coisas mais. Então ele sai lá fora, ele socializa, se não se socializa dentro de casa, com a priori, com conhecimentos bons, ele vai sair lá fora e vai aplicar os conhecimentos bons com o outro social. Se o outro não corresponde, então se ele não vai no campo das emoções, se ele for no campo das emoções, ele grita com o cara, quer prevalecer que os conhecimentos que ele tenha, que a razão pura que ele tenha, que o socialismo é o melhor, o capitalismo é o melhor, tudo radical. Então, o que Deus é pior, Deus não existe, Deus existe sim. Então ele fica no campo das emoções, socializando. Quanto mais no campo das emoções, uma sociedade é criada no campo das emoções, a socialização fica mais capenga. A escola não trabalha bem, o ser humano não vai trabalhar bem, porque ele não se torna asocial. Asocial, ele não consegue sair dentro da casa dele. Se ele estiver bem estruturado, ele consegue ainda sair. Mas se estiver mal estruturado, ele vai buscar mais mal estruturado. Então a nossa
estruturação heteronomia, a nossa não dá a nossa autonomia. Não dá autonomia. Então fica a socialização e o particular dele, o individualismo, também fica comprometido, porque dentro da lá está lá a televisão falando de tal moralidade, porque a moralidade é um bem-dever da humanidade. Para Kant, é um bem-dever. Não é simplesmente falar, eu sou moral. É um bem-dever. Eu tenho que agir, tanto o que deu o dinheiro do trabalho dele, como o milionário que deu tanto dinheiro que ele deu também. Então, ele ficou provado que é um dever da humanidade. Tem para ser universal. Tende para ser universal. Não matarás. É universal. Mas no caso brasileiro, desvirtua. O pai que está na personalidade ética, sem ter ética, ele vai criar filhos sem ética. Para jogar na socialização, que complica, porque na socialização o sujeito precisa também estar ético para gerar uma sintonia. No caso brasileiro, não há muita sintonia, porque até no Congresso, nos poderes poderosos, ficam no hipotético, fazendo que o homem haja na heteronomia, haja é uma roda que fica lá. Eles não pensam, eu tenho que fazer eles pensar, eu coloco propaganda, eu faço isso, vou na internet, agora que é o novo modelo de fazer, então fica naquela intenção. Não vou mais na coisa para não fazer, porque os governantes bons, eles têm ética. Isso que é o problema brasileiro. Que nós ainda não tivemos, infelizmente, ainda não tivemos ainda presidentes éticos. Que ético é preciso ter raciocínio lógico dos princípios para não ter consequências ruins. Não ter consequências ruins. Segunda visão kantiana. Kantiana. Então, os princípios ele tem que ter consequências que vejam um bem, um dever de bem, né, para jogar para a maioria, porque ele é a minoria, sempre será a minoria. O autônomo, heterônomo sempre será a maioria, a massa, e o autônomo ele vai buscar leis para fazer, mas se ele não usar a ética, então não adianta nada. Ele degride ele que foi provado. Então, que nem ele usa descarte, ele prova, ele faz a hipótese, tal, lança, e aí a pessoa engole aquilo lá, digere, e fica se tornando uma pessoa que é brutal. Então a nossa sociedade ela é brutal e desigual. Brutal. Desigual. A antepenúltima pergunta. Você acha mais ou menos que a tendência do pensamento kantiano pode levar a pessoa ao ateísmo? É melhor ter um ateu racional do que ter um religioso não racional. É melhor, segundo Kant, é melhor você ter um bom ateu que segue as ideias e seja ético do que um religioso que não tem ética nenhuma. Que pode subtrair dinheiro das pessoas falando profecias, etc. Então ele não usa, ele usa um conjunto de crenças. Então isso tudo trabalha no campo das emoções e afeições. Então para Kant, um ateu, um bom ateu pode trabalhar melhor do que um super religioso que dogmatiza, que prejudica, explora a coletividade, usa eles como meio para atingir o fim. Eu acho que foi delineado o aspecto mais bem estruturado do pensamento kantiano. Você tem uma constatação final, algum objetivo maior que você possa enfatizar que você acha que faltou ou não? Para mim, sabe que para mim foi duro saber, sabe que você ficar a pessoa ficar isenta de paixões é complicado, porque ela tem que ficar. Por isso que os ingleses são chamados de. São meio assim, usam muita razão, né? Então dizem que eles são um povo gelado. Aqui não é um povo quente, que usa as paixões, as emoções, etc. O europeu é mais centralizado. E eu nesse sentido,
vejo que o Brasil está longe da moralidade. É um dever que era um dever de uma minoria que está no poder e devia estar no poder e não está no poder. Essa é a Constituição. Tem gente conversando lá fora. É a Luísa. Então as coisas são fundamentais ter maioridade, ser autônomo e sentir o bem dever, para entender ser universal. A ser universal. As considerações finais. Essas são as suas considerações. São. Então fico muito agradecido, obrigado por ter delineado o pensamento do filósofo Immanuel Kant. Espero que o Manuel possa extrair alguma coisa positiva que foi alavancada pelo pensamento aqui do Adílio. Assim. Ele quer a mesma profissão do Kant, que era geógrafo, né? Eu também sou geógrafo. Também. Que é geógrafo. Certo. Então tá bom, então. Obrigado pela atenção de vocês e se gostou, coloca link aí pra gente, que a gente agradece. Não é só pelo dinheiro. Nós estamos... até agora não arrecadamos nada, na verdade, né? Só arrecadamos, acho que foi 800 e pouco. E já faz 6 anos já que já estamos fazendo não, 3,19. 3 anos de jornal e a gente pede colaboração aí. Nos outros vídeos tem colaboração também, se puderem colaborar. Obrigado. E like aí, se gostou. Compartilha. Tá bom? Obrigado. Obrigado.